para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional de Educação à Distância da Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Eu sou Rita Maria e nós vamos conversar sobre as tecnologias educacionais nos processos educativos à distância. Estou aqui com a professora Anne Santos e eu vou pedir para que ela se apresente, depois eu me apresento, para seguirmos com as nossas reflexões e essa troca de ideias por este tempo virtual. Obrigada a todos, obrigada, professora Anne. Bom dia, Rita. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer, primeiramente, você pelo convite e ao pessoal também do simpósio, do congresso, que a gente está aqui. Queria dar boas-vindas para todo mundo que vai nos acompanhar no dia de hoje, para que a gente possa trocar um pouquinho, né, da nossa experiência e da nossa vivência. A ideia é essa mesmo. Eu sou a Anne Santos, eu estou hoje na Universidade Cruzeiro do Sul, também estou no Instituto DOR, de Ensino e Pesquisa, e fico muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Obrigada, professora Anne. Eu sou Rita Maria, eu sou pedagoga por formação, eu atuo com a educação à distância desde os anos 90, mas não vamos contar a idade e os anos, mas eu digo que a EAD ela está sempre em processo de construção e de renovação, porque toda vez que a gente se depara com novas tecnologias, novas soluções, nós estamos repensando o processo pedagógico. Eu hoje estou como docente na Universidade Federal de São Paulo, vinculada à Escola Paulista de Medicina, ao Departamento de Informática em Saúde. Sou pesquisadora no programa de mestrado profissional em ensino de ciências da saúde na Unifesp e também sou vice-coordenadora e coordenadora pedagógica do Laboratório de Empreendedorismo, Inovação e Criatividade da nossa universidade. Então, eu vou pedir licença para compartilharmos uma apresentação que vai nos orientar nestas reflexões e nessa troca de experiências, porque todos nós estamos aprendendo, né? Este mundo em que nós vivemos é um mundo em transformação, em mudanças, e eu acredito que é no compartilhamento, no apoio, nas trocas que nós vamos aprendendo e nos fortalecendo para o enfrentamento de tantos desafios. Então, eu vou pedir licença para compartilhar a apresentação e, assim, iniciarmos as nossas reflexões. O nosso tema está voltado para o papel das tecnologias na educação digital, o desafio da qualidade. E eu já parto de uma premissa. Não é a tecnologia, para mim, que garante a qualidade, mas é a articulação pedagógica que se estabelece na construção da experiência de aprendizagem que vai utilizar a tecnologia. Então, é toda uma organização desta experiência e a tecnologia, claro, que nos ajuda na inovação e em novas perspectivas de aprendizagem. Anne, quer contar um pouquinho sobre esse nosso início de conversa? Eu gosto muito desse assunto, Rita. Acho que a gente vem debatendo, né, e atuando em alguns projetos nessa área já faz desde 2017, né, que eu atuo também com a professora Rita em alguns projetos, tive o prazer de conhecê-la e trabalhar junto em alguns projetos que a gente fez, e a gente vê muito e a gente vê muitos gestores, e vocês que estão aí na escola de governo, que são gestores, como a professora Rita colocou, a gente precisa entender e focar muito que, às vezes, um recurso de tecnologia que nos é apresentado como uma solução mágica, né, Rita? E a gente precisa entender que a tecnologia, ela nada mais é um meio, ela não é um fim. E a gente vê hoje, às vezes, muitas instituições que têm dificuldade de implantar aquela tecnologia, ou ela tem dificuldade de ter adesão daqueles professores, daqueles colaboradores, porque às vezes a gente percebe o quê? Que essa tecnologia ela foi adotada como uma solução mágica, e na verdade ela é só
um instrumentalizador, um facilitador daqueles processos. Mas eu gosto muito e aprendi muito com a Rita então, também sobre isso, que a gente também precisa olhar para o nosso aluno. Se a gente está falando sobre qualidade na educação, se a gente está falando sobre os objetivos da ONU, né, que a gente está buscando aderir, e nós temos lá na ODS 4, a qualidade em educação. Como é que será que a gente consegue fazer para que essas tecnologias nos ajudem a tornar a educação mais democrática, mais inclusiva, mais abrangente? Como é que será que a gente consegue esse desafio, que eu acho que é o grande desafio dos educadores, dos gestores que nós temos hoje? Eu acho que Ah, é muito por aí, a gente precisa pensar nesse papel. com certeza, professora Anne. E aqui eu deixo a pista bem importante dessa nossa conversa, que é a integração das tecnologias na educação, na intencionalidade educativa dentro de um universo digital. Então, seguindo com a nossa apresentação, a gente vai conversar sobre o uso da tecnologia na educação digital. Então, num primeiro momento, a gente percebe uma transformação no cenário, né? A tecnologia, ela proporciona essa criação de ambientes virtuais que, de alguma forma, estimulam muito a participação ativa dos estudantes. E, dessa forma, também promove uma aprendizagem mais significativa, porque este estudante é o protagonista. E nós, educadores, nós responsáveis pelos processos educativos, precisamos compreender essa transformação educacional e abrirmos os espaços para que os nossos estudantes realmente vivenciem essa aprendizagem. Também a tecnologia nos traz um acesso maior ao conhecimento, né? Elas permitem que a gente entre em contato com uma grande quantidade de informações que estão disponíveis com diferentes recursos educacionais. E por isso, aos educadores, eu compartilho algo que, para mim, foi desafiador: aprender a escolher, a selecionar e a priorizar o conhecimento. Sabe, gente, eu sou da época que o bom aluno era o que fazia tudo, lia toda a bibliografia, a básica e a complementar. Hoje, a gente não consegue mais dar conta de trabalhar todo o conhecimento, ou, como alguns se referem, toda a informação disponível na internet, nas redes. Por isso, nós precisamos trabalhar muito esta habilidade, esta competência de selecionar e priorizar o que vai ser trabalhado e escolher os melhores recursos para trabalharmos aquele conhecimento, aquela informação. E as tecnologias nos permitem também, e eu vou pedir para a professora Anne comentar, essa questão de uma personalização do aprendizado. Como é que a gente consegue chegar junto do nosso aluno nessa percepção dele como sujeito, com as suas necessidades, com seus interesses e também com as suas dificuldades? Rita, gostei muito do que você falou e acho que a gente pode ter aqui dois públicos, né? É a primeira vez que eu estou participando aqui dessa experiência com vocês. Acho que nós podemos ter dois públicos aqui. Acho que um público a gente pode ter realmente profissionais da área de educação e a gente pode ter gestores aqui também. Então, eu acho que essa personalização, Rita, e a tecnologia ela nos permite muito isso, que é a tomada de dados com base em evidências, né? A tomada de decisão com base em evidências, porque a tecnologia ela nos permite olhar o aluno individualmente, o seu rendimento, o seu desempenho, e quando a gente tem, ainda mais por uma política pública, municipal, estadual, é muito importante a gente ter esses dados e entender como é que determinada região ela está se comportando em relação à aprendizagem dos alunos, ou determinada série. Isso é muito importante tanto para o professor, né, Rita, que a tecnologia nos permite isso. Isso é importante para o gestor escolar e isso é muito importante também para o gestor educacional do estado e do município. Que sem essa tecnologia mediando o processo de aprendizagem, a gente iria tomar decisões
que eu acho que são decisões baseadas no achismo, né, Rita? Ou a gente levaria um tempo muito grande de sistematização dessas decisões. Eu vi hoje, de manhã, acho muito interessante isso para comentar, que o Estado de São Paulo também está adotando um aplicativo de conectividade, olha que legal, Rita, entre as escolas do Estado de São Paulo e a Secretaria do Estado. Então, todas as ocorrências que acontecem na escola, elas são reportadas para o diretor, para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação ela pode tomar uma medida, ela pode deslocar um psicólogo, ela pode deslocar uma equipe de formação. Então, olha que coisa muito legal que a tecnologia pode ser uma aliada nossa na hora de tomarmos decisões, né? De planejarmos estratégias e de efetivarmos a estratégia planejada. Com certeza. E eu queria salientar que o fato de nós personalizarmos o aprendizado, no sentido de atendermos às necessidades dos estudantes, que hoje em dia a gente percebe que são cada vez mais próprias de cada sujeito, né, por conta da diversidade que nós vivemos, e isso torna o processo educativo inclusivo, nós não estamos dizendo para individualizarmos, porque nós podemos sim, como a Anne comentou, utilizar a tecnologia para nos conectarmos, para criarmos um coletivo possível de se estabelecer vínculos e, portanto, uma rede de apoio para que professores e estudantes possam mesmo se auxiliarem, se autoconhecerem e buscarem soluções para as dificuldades do seu território. Então, isso é muito bacana. E Rita, sabe uma coisa que me ocorreu aqui, que é muito interessante isso que você fala, né? E tem uma fala tua que me chamou a atenção, porque durante um tempo da minha carreira eu trabalhei com adolescentes, né? E adolescentes que eles estavam na escolha da profissão. E hoje, quando você virou e falou em relação que a gente não consegue administrar toda a informação, todo o conteúdo, né? Que isso às vezes dá até um desespero para a gente. E quando a gente fala de personalização do aprendizado, eu gosto muito dessa possibilidade, porque isso dá a possibilidade ao aluno também, Rita, de fazer as escolhas que são significativas para ele, né? E dele entender e criar um valor e criar uma trajetória que é única. Porque a gente sabe hoje, os alunos eles são diferentes uns dos outros, eles têm histórias de vidas diferentes, e a gente consegue auxiliá-los nesse percurso, né, Rita? Acho que é muito importante isso. com certeza. E eu acho bem interessante a gente poder trocar ideias. E eu espero que vocês que estão nos acompanhando estejam se sentindo também motivados a refletir sobre todo esse potencial e que, ao mesmo tempo, são dificuldades, mas que abrem potencialidades para a inovação e para a transformação da educação e formação dos nossos estudantes. Quando a gente fala, então, e considerando a questão do próprio ODS 4, né, voltado para a qualidade da educação, quais seriam os nossos desafios, pensando na qualidade em relação às tecnologias? E nós destacamos, né, professora Anne e eu destacamos 4. Certamente teremos outros, e para cada um de nós, esse desafio vai se configurar de uma maneira. Mas para trazer aqui para vocês que estão junto conosco discutindo esse tema, nós selecionamos 4. Um deles é a infraestrutura adequada. Veja, é preciso garantir um ambiente com acesso estável à internet, equipamento adequado, para que a gente evite interrupções do processo educacional. Gente, o nosso país é imenso, né? É um país de dimensão continental, é muito grande. Porém, a gente está observando que cada vez mais regiões mais distantes estão tendo acesso à internet, seja por antena, por diferentes recursos, e as políticas públicas estão indo no caminho de disponibilizar cada vez mais o acesso à internet. Então, o que eu penso? Que a gente não deve ficar na situação do vou esperar a internet chegar para começar a fazer, mas eu vou buscar as melhores condições de realizar
o melhor trabalho dentro das possibilidades que a gente tem, mas que a gente não se omita, porque essa transformação está em percurso, está acontecendo no mundo, e nós estamos juntos nessa transformação, nessa mudança. Quer falar sobre o conteúdo, a formação dos educadores? Ah, essa eu vou pegar para mim, Anne. Posso? Você fica com as outras duas? Formação de educadores, gente. Olha, aqui a gente fala de capacitação, mas na verdade a gente tem a capacitação, tem o treinamento e tem a formação. Claro que a gente precisa estar preparado, capacitado no sentido de treinado a usar as novas tecnologias. Gente, tem muita coisa que eu aprendo. Eu aprendo com a minha filha, eu aprendo com os filhos mais novos dos meus amigos, eu aprendo com os meus estudantes, com os meus alunos. Então, assim, a primeira questão da formação dos educadores é estarmos abertos para aprender. Esse é o ponto principal que vai nos abrir as portas para novas experiências. E é muito importante que nós trabalhemos com as tecnologias, que nós possamos experimentar as tecnologias, experimentar o que os nossos estudantes vivem, vivenciam, porque eu digo que eu não tenho como falar se eu gosto ou não do açaí, e eu vou pedir licença para usar essa fruta que é tão própria nossa, e com um paladar tão único, que eu só posso dizer se eu gosto ou não se eu experimentar. Então, o convite para a formação, mais do que fazer cursos, é estarmos abertos para experimentarmos, vivenciarmos o que os nossos estudantes vivenciam, o que as tecnologias nos permitem, porque só a partir da vivência é que nós vamos poder, como professores, como educadores, como responsáveis pelo processo educativo, só vivenciando nós vamos poder construir aquela experiência de aprendizagem que eu falei no início. Então, eu preciso conhecer o que aquela tecnologia permite para poder pensar a experiência de aprendizagem integrando essa tecnologia no processo. E para isso eu preciso estar aberto, né? Mais do que curso, é o convite para nós, como educadores, nos abrirmos para aprender. E aí sim, criarmos novas experiências de aprendizagem. Agora, com você, Anne. Rita, eu vejo o que você falou, né? E me dá uma impressão assim, porque eu estou nas duas pontas, né? Eu tenho filhos pequenos, 7, 8 anos, e eu também estou na educação superior, ministrando aula para jovens e até para adultos, né? Que estão no ensino superior. E a impressão que eu tenho, às vezes, eu me recordo nos meus tempos de terceira e quarta série, quando eu tinha que fazer um trabalho, e eu me lembro que eu ia na biblioteca municipal da minha cidade de Jundiaí. E quando eu chegava lá, eu precisava de um auxílio, porque era muita coisa. Eu era muito pequena, não sabia escolher. E eu penso que o nosso papel aqui, né, como educador, muitas vezes também e ele ganha muito mais importância, né, conforme o maior universo de possibilidades, que é o da orientação desses alunos. Eu tenho um papel fundamental com os meus filhos, que é de orientá-los à utilização dessas ferramentas de tecnologia, mas também com meus alunos do superior. De onde eles procuram, em que fontes são confiáveis, mas é inegável que eles têm um universo de possibilidades para pesquisar. Mas o nosso papel de conteúdo relevante, de orientação, ela passa, Rita, a ser fundamental Sim. nesse processo. Concordo. E veja, a biblioteca já era um espaço do aprender fora da sala de aula, né? E os alunos iam para buscar novos conhecimentos. Até que ponto a internet hoje não é a nossa biblioteca fora do espaço da escola e da sala de aula, né? Fico aqui pensando a partir da sua motivação. E claro, né, Anne, depois que a gente repensa todo o processo educativo e cria novas experiências, realmente a avaliação precisa ser ressignificada, né? Como é que você vê isso? Rita, eu vejo de duas formas, né? Eu vejo assim, com os pequenos, a avaliação para eles
eu vejo os meus meninos, por exemplo, que usam tecnologia na escola, né? E eles têm as provas, sim, eles têm avaliações que são mais tradicionais, mas eu percebo um engajamento deles quando eles completam uma fase, quando eles ganham uma medalha, isso para os pequenos, né? E do pessoal que já está em colocação ou está buscando uma oportunidade, eu vejo, Rita, que as avaliações que elas envolvem questões práticas do dia a dia dele e do conteúdo contextualizado, então, estudos de caso, resolução de problema, mesmo dos pequenos, tá? Situações, problemas, eles gostam. Isso engaja, ao contrário daquilo que nós aprendemos de avaliações tradicionais, decorativas. Então, isso faz e até estimula a pesquisa. Ele quer entender o que é aquilo. Eu vejo um dos meus pequenos, mas, mamãe, o que significa isso? A gente pode pesquisar? E ele busca a pesquisa, ele busca o conhecimento, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, repensar a avaliação. O que ela significa e o que a gente está medindo, né, Rita? O que nós estamos medindo? Então, e nesse ponto de vista, Anne, eu lembro que muitas vezes a nossa avaliação é uma avaliação conteudista, né? Eu e talvez muitos que estão aqui conosco, na hora de montar uma avaliação, eu ia perguntar e buscava questões que traziam apenas o conhecimento. E hoje nós podemos criar avaliações de modo que o estudante traga não só o conhecimento, mas as habilidades, a dimensão crítica, as skills emocionais, né? Todas essas experiências dentro de uma situação avaliativa. E para isso a gente vai ter que criar outros instrumentos, porque só a prova talvez não dê conta do quanto nós estamos ampliando a experiência dos estudantes, que hoje vai além apenas de reter, de guardar e de reproduzir conhecimentos, né? Mais muito do que você falou na lógica do aplicar, né? E claro que, como a gente falou da qualidade, é importante a gente também compartilhar alguns benefícios que a tecnologia traz para a educação. Claro que todo toda luz tem a sombra, toda rosa tem o espinho, e é importante que, com criticidade, a gente possa avaliar os benefícios e também os riscos que as tecnologias trazem para o nosso desenvolvimento, para as nossas relações, para a nossa saúde, e por isso eu vou fazer uso da fala da professora Anne, quando ela diz que nós estamos aqui para orientar, né? Para sermos facilitadores. Não adianta, no meu ponto de vista, proibirmos algo que hoje caracteriza esse momento que a humanidade está passando, né? Nós estamos passando por um momento em que a internet, a tecnologia está, sim, influenciando a nossa história enquanto seres humanos. E eu não tenho como negar. Mas, com toda a experiência que nós temos, e no diálogo com os nossos estudantes, com os jovens, com as crianças, nós podemos orientá-los, apoiá-los, estarmos juntos também para questionar a questão da tecnologia. Mas nós destacamos aqui 3 pontos que consideramos interessantes em termos de benefícios. Um deles é o engajamento dos alunos. E a professora Anne comentou, né, em relação à experiência que ela tem com os filhos pequenos, mas nós identificamos, sim, que a utilização das tecnologias, ela permite uma interação maior, desperta o interesse, a motivação das crianças, dos jovens e mesmo dos profissionais. Quando trabalhamos com jogos de negócios, quando trabalhamos com casos clínicos na área da saúde, mas casos e situações que aproximam a experiência do estudante da sua realidade prática, do seu cotidiano da vida ou da sua profissão, claro que isso traz para aquele momento um significado muito maior. E claro que fica uma aprendizagem muito mais atrativa, muito mais motivadora. Isso, gente, não quer dizer que substitui aquele professor que traz uma narrativa,
que traz uma história de vida que não está na internet, tá? Claro que é importante sinalizar que nós estamos falando de uma tecnologia que vem para somar, que vem para transformar, mas não para excluir, né? Este profissional, esta pessoa que tem uma vivência incrível, que é o professor, que é o educador, e que agora pode abrir mão de repetir conteúdos para compartilhar vivências, experiências, pontos de vista, ideias, como nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos compartilhando, e isso gera um engajamento maior entre os estudantes. E desse engajamento, né, Anis? Vamos comentar? Passo para você aí para você falar sobre a colaboração e a interação. Como é que você vê isso? Rita, eu passei por uma experiência recente que eu acho que é interessante a gente compartilhar aqui com profissionais da área da saúde, né? Que foram, como você falou, desafiados a participar de um jogo de empresa, que o cenário era administração de hospitais. E todos os profissionais pós-graduados, muito bem formados, mas que o engajamento foi muito alto, a colaboração foi intensa porque os grupos foram divididos em times e cada um administrava um hospital e eles tinham que fazer uma devolutiva. E outra coisa que me chamou a atenção, porque casa com esses benefícios que a gente colocou aqui, que vários grupos perceberam a questão do que necessitava aprender na hora da cooperação e do exercício do jogo. Então, por exemplo, e eram questões complexas, Rita, tá? De análise de orçamento, tomada de decisão, você abre ou não abre um leito, você investe ou não investe em profissionais da saúde. E vários colegas declararam: eu aprendi o que eu não sei. Eu consegui, por meio desse jogo, e eu consegui, com o meu colega, entender aquele ponto. Então, eu vejo na colaboração e na interação uma ferramenta muito poderosa, Rita, muito poderosa, que é facilitada pela tecnologia. A gente não precisa da tecnologia para ter colaboração, mas ela facilita muito esse ponto de vista e ela torna, acho que o nosso dia a dia, com o uso da tecnologia, realmente, mesmo para adultos, situações que são mais lúdicas, mais leves, e que a gente consegue falar: nossa, esse ponto eu realmente não entendi, eu preciso voltar e eu preciso conversar com o meu professor, eu preciso conversar com o colega, ou eu preciso ir em busca de informação. Com certeza. E aqui tem uma questão que eu já comentei quando nós falamos do aprendizado mais individualizado, né? Que é o aprendizado social. Trabalhar com o potencial de colaboração e de interação amplia todas as relações entre os participantes e amplia de maneira muito importante, né? A gente está aqui no momento compartilhando com vocês, talvez aí no Pará, nós estamos aqui em São Paulo, na verdade eu estou num evento em Campo Grande, então veja, nós estamos superando as distâncias para estarmos juntos nesse momento, né? Isso não é individual, isso é coletivo. E um potencial importante, gente, é o acesso à informação atualizada. Por que que é importante esse benefício? Porque hoje nós vivemos uma produção de conhecimento praticamente em fluxo, né? Nós temos aí inovação, nós temos produção de artigos, livros sendo publicados de maneira contínua. E para darmos conta de nos mantermos atualizados, nós precisamos do apoio da tecnologia. Então, é importante nós, professores, educadores, termos essa missão, né, essa preocupação de nos mantermos atualizados. Não lendo tudo que está sendo publicado, porque a gente não vai dar conta, mas usando os Aí a gente entra naquele movimento de infotoxicação, né, Rita? Aí ninguém verdade. consegue acompanhar todas as Então, informações de grupos de WhatsApp, de grupos de pesquisa. A gente não consegue realmente, né, Rita? mas a gente precisa saber e utilizarmos os recursos de tecnologia para trabalharmos sempre com a informação atualizada, na lógica da necessidade de aprendermos a priorizar e selecionarmos as informações e os conhecimentos.
tá? Então, vamos lá, a gente vai mais alguns minutos com vocês e já pensando, caminhando para o encerramento. Aqui nós trouxemos algumas práticas no uso da tecnologia na educação. E elas são práticas que nós já comentamos, né, anteriormente. Práticas que incorporem ferramentas interativas, exatamente pela questão desse aprendizado social, dessa troca que se estabelece no coletivo. Como falamos anteriormente, né, a professora Anne trouxe recursos e tecnologias que estimulem a colaboração e o trabalho colaborativo, né, que a gente possa construir algo juntos, né, seja um projeto, seja uma solução, seja uma reflexão, mas que seja uma produção coletiva. E aqui vem um desafio ainda maior, gente: integrar a tecnologia ao currículo. Não adianta eu inovar com tecnologia se eu não olhar para o currículo, para os conhecimentos, para os objetivos de aprendizagem. Né? Eu dou um exemplo, eu peço licença para dar um exemplo muito simples para crianças. Eu vou ensinar o meu aluno a dar o laço, aprender a dar o laço no tênis. E eu olho para o pezinho dos meus alunos e todos têm um tênis com velcro. Será que esse objetivo cabe nesse momento? Então, eu preciso olhar para a realidade. Eu preciso olhar para as necessidades do mundo que nós estamos vivendo. O contexto em que o profissional vai atuar para poder repensar os meus objetivos de aprendizagem, tá? Então, tudo bem nas práticas, Anne? Tranquilo, Rita. Acho que é sensacional isso que você fala e pode ir para o slide próximo. Acho que a gente tem hoje o universo é tão grande de possibilidades que eu acho que não existe uma única saída, né, Rita? E o bonito da educação e da gestão é isso. A gente pode compor saídas. A gente pode desenvolver um modelo próprio, né? Nosso. E eu gosto muito, Rita, do que você falou da regionalidade. Às vezes o que funciona aqui no Brasil não vai funcionar na Finlândia ou não vai funcionar no Pará, e o que funciona no Pará não funciona em São Paulo, e o que funciona em São Paulo não funciona no Pará. Então, assim, a gente precisa olhar para o que a gente tem de diferente, que é a nossa regionalidade, e é olhar para o nosso aluno, para a nossa realidade social, como é que a gente consegue encaixar essa tecnologia e se ela faz sentido, né, Rita, para essa realidade. Perfeito. Essa coerência é muito importante que você traz, Anne. E quando a gente fala, gente, de novas habilidades para nós educadores, é porque algumas habilidades já fazem parte do universo das crianças e dos jovens, porque eles já nasceram neste contexto. Porém, muitos educadores podem desenvolver novas habilidades, e isso tem a ver com aquela minha fala inicial da formação, lembra? De nós estarmos abertos para aprender. Então, a alfabetização digital é muito importante para todos nós, né? Para aqueles que ainda precisam entender, e ainda não, né? Muitos de nós precisamos aprender a entender este universo digital para trazer para o contexto educacional. E é muito da experiência, é muito do processo. Não adianta eu fazer um seminário sobre inteligência artificial. Eu tenho que usar, eu tenho que experimentar. É algo que está acontecendo, não é só um conhecimento que está sendo estudado, eu preciso juntar, né? Eu preciso relacionar a fundamentação teórica, o conhecimento que está sendo produzido com a vivência, com a experiência, para dar o significado, para chegar nesse significado, né? Claro que a facilidade de adaptação, eu acho que essa é uma habilidade que está além da educação e além do uso das tecnologias. Nós estamos sendo convidados continuamente a nos adaptarmos. Aqui na região sudeste, há pouco tempo, nós tivemos uma onda de calor e nós precisamos nos adaptar, entender como lidar com essa onda de calor incomum para nós, né? Comum, como a Anne disse, talvez no Pará, na região norte do país, mas aqui no sul, sudeste, incomum. Então, não só em questões do mundo, do clima, mas também nas nossas relações, aprender
a lidar com os grupos das redes sociais, aprender a lidar com o tempo, né, na organização das nossas atividades. E, então, esse avanço nos convida a nos adaptarmos, né, a entendermos como essas ferramentas tecnológicas possibilitam o trabalho pedagógico. E a mediação. E eu sei que a professora Anne trabalha com mediação e conflito, por isso eu vou pedir para ela comentar essa habilidade tão importante nos dias de hoje, que é a mediação. Rita, eu amo esse tema, você sabe que eu gosto, né? Eu esqueci um detalhe, né, na minha apresentação. A minha formação é em Direito e a gente é muito formado para o conflito, né, gente? E eu aprendi, no final da faculdade, essa outra via, que é a via da solução alternativa de conflitos. Eu gosto muito na mediação. E a mediação no ambiente escolar, a mediação no ambiente corporativo, ele traz muitos benefícios. E a gente, como educador, a gente precisa entender uma capacidade muito, acho que ela é muito necessária no dia de hoje, que é a capacidade de escuta e de escutativa, né? Uma das ferramentas mais importantes da mediação que a gente tem é ouvir verdadeiramente o outro. Mas a tecnologia, inclusive isso, ela nos ajuda a promover uma escuta, às vezes, e isso é muito interessante, gente. Eu ministro aulas, né, para EAD, às vezes aquele aluno que ele não se manifesta na sala de aula, na presencial, por conta de uma barreira, né, de timidez, alguma coisa assim, é uma das pessoas mais ativas quando a gente vai para o EAD. Porque ele utiliza o chat, porque ele utiliza o fórum, porque ele utiliza outras ferramentas. E a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender essa mediação que acontece por meio da tecnologia, que também é uma inclusão. Que também é uma inclusão desses alunos e dessas pessoas que conseguem utilizar a tecnologia para se expressar, para contribuir, para estarem refletindo junto no processo de aprendizagem. E claro que para eu fazer essa mediação com as pessoas, no ambiente virtual e com a tecnologia, eu preciso conhecer a tecnologia, né? O potencial que a tecnologia traz com as Eu ferramentas. acho fundamental, Rita, para os gestores que estão aqui nos ouvindo, né? A gente tem várias pesquisas, depois vocês podem procurar em relação a isso. Nós temos um grande desafio como país, que é a alfabetização digital. A gente tem um grande desafio, que é essa massa de excluídos digital, e aí não só os nossos alunos, mas também essa população de média idade, de terceira idade, de melhor idade, que acaba sendo excluída, porque se a gente for olhar um movimento, até dos governos, a área pública, dos bancos, o movimento é cada vez mais de digitalização, de tecnologia, e a gente precisa olhar para isso. O nosso país é um dos países que tem o maior gap de formação na área de tecnologia, então eu peço assim de coração, vamos olhar para isso, vamos incluir isso nos nossos processos, como gestores mesmo. Vamos olhar, porque isso conversa, gente, com vários ODS da Agenda 2030. Isso mesmo, Anny, concordo com você. E, claro, agora a gente já vai finalizando a nossa reflexão com a questão da avaliação. Então, nós já falamos sobre avaliação e vocês vão ver aqui que nós destacamos 4 pontos que refletem muito do que nós conversamos nesse tempo em que estamos juntos, né? As tecnologias permitem o engajamento e o engajamento é um indicador importante de avaliação, né? Então, vejam que é algo novo que está aparecendo, que entra como indicador de avaliação, que às vezes nós não tínhamos quando avaliávamos conhecimentos numa prova, era sentar e fazer a prova, né? E aqui a gente tem um engajamento que nos remete ao segundo quadro, que é resultados de aprendizagem relacionado ao progresso, ao processo, considerando, como eu falei, olha, aspectos cognitivos, mas também socioemocionais. Então, eu vou olhar para o engajamento, eu vou olhar para o processo, lembra da colaboração, da interação, que a gente vai organizar de modo que os estudantes possam viver essa experiência. E nessa vivência, a gente consegue olhar o processo como um todo, na dimensão cognitiva e na sociocultural.
E se nós falamos de processo, gente, o feedback é fundamental, porque nós estamos acompanhando. Lembra que a Anne falou do orientador, do facilitador? Então, o nosso papel não é dar nota. O nosso papel é muito mais do que dar uma nota. É acompanhar este sujeito, este aluno, para que, de fato, ele tenha sucesso. Os nossos jovens, os nossos alunos, adolescentes, as crianças, elas precisam viver a experiência do sucesso, não da punição, mas do acompanhamento para que ele vá melhorando, se engajando, contribuindo, colaborando, interagindo, para que ele possa concluir esse processo de forma positiva, para que ele possa vivenciar essa experiência da conquista, do crescimento. E para isso, gente, a avaliação é contínua. A todo momento, o nosso olhar é de uma avaliação que forma, que dialoga, que contribui, que auxilia no crescimento. E por isso a gente se distancia da avaliação que classifica, que exclui, que pune e que reprova. É um novo conceito que faz parte da transformação educacional, né? Então, a avaliação, ela pede um olhar muito importante, muito cuidadoso nesse momento, tá? Tudo em paz, Anne? Podemos ir para o futuro? Opa! Então, vamos lá, quase terminando. Futuro da educação com as tecnologias emergentes. O que a gente tem aí, Anne? Vamos lá, conta para gente. Rita, acho que a gente precisa contar aqui para o pessoal, né? A nossa apresentação de hoje, gente, ela foi feita por um aplicativo de inteligência artificial. Que quem me apresentou, gente, quem me apresentou esse aplicativo foi a Rita. E a primeira vez que eu vi esse aplicativo em funcionamento, eu falei: meu Deus, não acredito. Ele está resolvendo todos os meus problemas, porque eu tenho muita dificuldade de montar apresentações bonitas, assim, limpas, elegantes. As minhas apresentações, elas ficam, até por vício do direito, né, gente? Colocar muita informação lá, elas ficam poluídas, elas ficam esquisitas. Mas interessante, por mais que a inteligência artificial tenha nos ajudado naquilo que eu preciso desenvolver ainda, né? Porque eu não sou um designer, né? Eu não sou uma designer. Mas eu preciso ter o conhecimento, a capacidade e a competência de avaliar se aquilo que tem, se é aquilo que inteligência artificial me gerou, se está correto, Claro. se tem relação com aquilo que eu acredito e com a Rita acredita. A inteligência artificial, nesse caso nosso, ela nos economizou o quê? Tempo. Claro. Para que a gente pudesse focar naquilo que é necessário. Então, as pessoas dizem, eu não uso o chat GPT. Eu uso, Rita, uso bastante. E leio muito o que ele diz e eu converso com ele, viu, Rita? Eu sempre começo, olá, tudo bem? E a gente vai gerando uma interlocução em relação à inteligência artificial, que é muito bacana para a gente começar a experimentar. Até para dizer, como você falou, dizer que a gente não gosta, né, Rita? Em relação à realidade virtual, cada vez mais eu vejo, principalmente em áreas que às vezes a gente nem imaginava, de imersão, em realidade virtual, em aplicativos que a gente consegue descobrir dentro do corpo humano. Meu Deus, como que a gente conseguiria entrar, os estudantes de medicina, da área da saúde, de enfermagem, quando a gente poderia entrar dentro de um coração com ele batendo e ver o funcionamento, e ver a fisiologia, a anatomia? É uma possibilidade sensacional que ela nos abre, mas ela não é a única ferramenta, como a Rita falou, ela é um meio, ela precisa ter uma intencionalidade, como a Rita colocou, pedagógica para isso, né, Rita? Com certeza. E vejam, a ideia é de nós potencializarmos as experiências de aprendizagem. Imaginem para as crianças viverem uma realidade virtual, uma experiência imersiva, para entrarem numa caverna, numa aula de biologia, para estudarem aqueles componentes biológicos que estavam no livro e que ela só tinha foto.
né? Então, imaginem o quanto isso pode ser potencializado em termos de experiência. A inteligência artificial, como a Anne falou, o que nós fizemos? Anne e eu conversamos e construímos esta apresentação, digamos, cognitivamente, né? Tecnicamente, e depois nós usamos a inteligência artificial para montar, organizando as imagens, organizando o texto. Nós usamos a forma. Então, é importante essa relação. E, como eu disse, nós estamos aprendendo essa experiência de produzir. E algo muito importante, gente, internet das coisas. Algo que está chegando para nós na educação, mas que já está presente no mundo, que permite esta conexão de dispositivos e de objetos. Então, vejam que nós vamos caminhando, né? A realidade virtual, ela é um momento, eu construo essa realidade, eu faço uma experiência. E ela pode ser individual ou coletiva. Eu uso a inteligência artificial, seja para o texto, para a criação, para muitas soluções de problemas, e depois eu trabalho com a internet das coisas, conectando o mundo em que a gente vive, para que isso possa, por meio de ambientes inteligentes, facilitar o aprendizado. Tudo está relacionado com o aprendizado. E assim, queridos, agradecemos por vocês estarem conosco aqui até esse momento. Desejamos, né, que todos esses desafios que a gente está vivendo sejam força que nos impulsiona para novas descobertas, novos hábitos, novos estudos, novas formas de aprender, educar e de nos relacionarmos como pessoas e com pessoas. Que a tecnologia seja o meio, mas que seja o meio que nos conecta como pessoas. E como pessoas, eu desejo que vocês possam aproveitar todo o potencial de tecnologia para formar pessoas, para transformar vidas e comunidades. Por isso, agradeço ao professor Renan, que nos convidou para estarmos aqui com vocês, e desejo que esse tempo tenha sido um tempo gostoso, de troca de ideias, de inquietações, de reflexões, e que a gente possa, com o nosso ponto de vista, com a nossa experiência, contribuir para a vida, para o dia a dia, para o trabalho que vocês realizam e para vocês como pessoas. Um beijo enorme. Anne, está contigo. Eu queria agradecer muito novamente, professor Renan, professora Rita, e gostaria de deixar um convite de quem gostou de ter essa troca aqui com a gente, nos procure depois, a gente está no LinkedIn, é só nos conectar, a gente pode, por meio da tecnologia, quem sabe, vir a conversar pessoalmente, vir a conversar virtualmente, em qualquer lugar que vocês estejam, porque a tecnologia nos permite isso, né? Eu estou aqui em São Paulo, Rita em Campo Grande, vocês no Pará, ou onde vocês estiverem, quando escutarem essa fala nossa, mas a gente gostaria que fosse uma troca, e a gente queria ouvir também. Então, nos deem o feedback, nos deem a avaliação dessa conversa. Entra lá no LinkedIn para conversar com a gente depois também, que será um prazer recebê-los. Um grande abraço, Rita, muito obrigada. Muito obrigada a todos, um abraço enorme e que a gente possa juntos, numa rede de apoio, construir uma educação de qualidade para o nosso país, para os nossos jovens, para os nossos profissionais. Nós temos tudo para transformar. Obrigada, gente. Obrigada, professora Anne. Prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer à professora Maria Rita, da Unifesp, e à professora Anne Santos, da Cruzeiro do Sul, celebrando a riqueza desse seminário, né? Temos a participação de norte a sul, com a experiência dos nossos professores. Muito interessante a temática abordada pelas professoras, né? O atual modelo educativo, decorrente da utilização das tecnologias de informação, apresenta uma série de implicações importantes nos processos de construção do saber, na maneira como pensamos e compreendemos o mundo, né? Consequentemente, nas formas de produção, de gestão e disseminação do conhecimento, né? De que forma trabalhamos essas informações.
A combinação desses fatores, como a professora Rita mencionou, requer uma preparação de uma nova agenda educacional, na qual precisamos ter o fator planejamento, o fator execução, né? Ser planejadores e executores de projetos educacionais, né? Precisamos estar mais atentos quanto a isso, para que os aspectos finalísticos da educação realmente sejam alcançados. E esse alcançado, apertamos o botão qualidade, né? Nossa pauta não é quantidade, é qualidade, né? As transformações que já se visualiza com a introdução dessas novas tecnologias da educação vem exigindo que os professores reconheçam o fator digital. Ele é um elemento poderoso para a transmissão de saberes. E devemos entender que essas novas gerações têm outros modos de aprendizagem, baseados em estruturas não lineares, completamente diferente da estrutura sequencial, em que se assentam os saberes livrescos tradicionais. Discutimos bastante hoje a respeito de que forma esse fator digital está nos projetos pedagógicos das escolas. Tem um livro, O Guia do Professor para a Internet, eu acredito que ele seja de 2000, né? Tem mais ou menos assim, escolher entre tantos recursos disponíveis aqueles que melhor se ajustem aos seus propósitos educacionais é hoje um dos grandes desafios apresentados aos educadores. Como conjugar os interesses dos alunos com os programas curriculares e com os meios existentes e a questão fundamental colocada para a educação atual. Não podemos nos esquecer de que a educação continua a ser feita predominantemente pela fala e pela escrita, e que a fala, a escrita e o texto impresso são e vão sempre continuar a ser tecnologias fundamentais para a educação, tanto em suas modalidades presenciais como nas remotas. Na realidade, um de seus objetivos principais hoje é que os educadores percebam que já usam diversas tecnologias no seu trabalho educacional. Então, essa reflexão do dia a dia, esse reconhecimento do seu fazer e potencializar o que se faz com o fator digital, vem ser esse diferencial.